Sejam todos muito bem-vindos a mais um debate virtual. No dia de hoje, a gente vai falar sobre um assunto muito importante quando o tema é salvar vidas, o transplante de medula óssea. Atualmente, cerca de 900 pessoas, aguardam na fila por um doador compatível. E durante a pandemia, o número de doadores cadastrados teve uma redução acentuada. Para falar desse tema com a gente hoje, eu convido a doutora Ilza Fellows, diretora-geral do Complexo Hospitalar de Niterói. Muito bem-vinda, doutora Ilza. Bom dia. Prazer estar aqui. Um prazer ter você aqui com a gente. Também está com a gente o deputado estadual Valdec Carneiro, do PT, autor da lei que criou o Agosto Laranja, que é o mês dedicado justamente a incentivar essas doações de medula óssea. Obrigada, Valdec, pela presença. Bom dia, é um prazer participar desse programa com um tema tão importante e tão sensível. Muito bom ter você aqui com a gente também, deputado. Para falar também sobre o tema, a gente vai contar com a presença de Cristina Morgan, presidente e fundadora da Associação da Vida Casa do Bom Samaritano. Bem-vinda, Cristina. Muito obrigada, um bom dia a todos. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. E para fechar esse time de peso, eu convido o Dr. Décio Lerner, diretor do Centro de Transplante de Medula Óssea do INCA. Bem-vindo, doutor. Bom dia, obrigado. Então, todos devidamente apresentados, eu vou começar esse nosso papo pedindo para a doutora Ilza explicar para a gente um pouco qual a importância do transplante de medula óssea na medicina, em que casos ele acaba sendo necessário, né, em que tipo de doenças, quando ele acaba sendo importante para o tratamento dos pacientes. Doutora Ilza, você pode fazer esse panorama para a gente? Claro. Na realidade, o transplante de medula óssea hoje cada vez é mais indicado para um número maior de doenças, né? No passado, a gente tinha um foco muito voltado para as doenças oncológicas, hematológicas, e aí a gente está falando das leucemias, dos linfomas, dos mielomas, né? Hoje a gente já tem indicação para outras patologias também, né? Como a anemia falciforme, né? Como a própria aplasia de medula. Então, o leque de patologias que são beneficiadas através do transplante de medula cada vez é maior, né? E aí a gente tem os vários perfis diferentes de transplante de medula óssea, né? A gente tem, basicamente, os alogênicos e os autólogos, né? Os autólogos, eles são mais direcionados para algumas patologias e eles são o próprio paciente doa para ele mesmo, né? Então, você vê que é um perfil específico de doença que permite esse tipo de doação. E o alogênico é quando você recebe de outro doador que não você. E esse alogênico ele tem 3 perfis diferentes. Ele pode ser aparentado, ou seja, um parente compatível é que doa. Ele pode ser haploidêntico, que quer dizer o pai ou a mãe doam, né? Ou ele pode ser não aparentado, que é aquele que a gente depende de um doador externo e que, no caso, a gente depende desse banco que a gente tem no Brasil, que é conectado também ao banco fora do Brasil, né? Então, a gente tem aí uma gama grande de possibilidades. No caso, doutora Ilza, a doença, né, a esclerose múltipla, também em muitas situações, para muitos pacientes, é importante esse transplante de medula, né? É uma doença que acomete muitos jovens, é uma doença autoimune, né? E que atinge jovens aqui no Brasil e no mundo todo. E também é uma das doenças que acaba, em alguns casos, demandando o transplante, né? Perfeito, perfeito. É mais uma das doenças que passaram a ser beneficiadas através do transplante de medula óssea, né? Então, a gente pode ver já no início da nossa conversa a relevância desse tipo de transplante para várias doenças, né, dentro que acometem nossa população. Então, a gente já começa dando esse panorama de que a gente precisa realmente dar um foco nessas doações.
E aí eu convido o doutor Décio para falar. A doutora Ilza, ela citou alguns tipos de câncer, né? Algumas doenças oncológicas que demandam, que os pacientes acabam demandando desse transplante de medula óssea. A gente, na sociedade, às vezes a gente não conhece exatamente que tipo de câncer a gente não consegue identificar, mas a gente sabe, já é um consenso na sociedade associar o transplante de medula óssea ao câncer. Eu queria que você falasse um pouco para a gente qual a importância desse tipo de transplante para os tratamentos de câncer. Então, algumas doenças, principalmente hematológicas, que não conseguem ser curadas com o tratamento convencional, com quimio e radioterapia, a única opção acaba sendo o transplante. Em geral, não é uma indicação logo ao diagnóstico, né? Na maioria das vezes, os doentes fazem uma quimioterapia e, se não houver uma cura com o tratamento convencional, é que são indicados para o transplante. Algumas doenças, alguns tipos de leucemia já têm a indicação do transplante logo ao diagnóstico por apresentarem características mais agressivas e que a gente sabe que não vão ser curadas com o tratamento convencional. Então, esses casos, o transplante já é indicado logo ao diagnóstico, após o tratamento inicial, e não somente se recair. Entendi. E aí, eu queria chamar agora para conversar, incluir na conversa o deputado Valdec Carneiro, que, deputado, quando você fez esse projeto de lei, você deve ter levado em consideração isso que a gente está conversando aqui agora, né? Da importância do transplante para vários tipos de doença, que vão desde o câncer até a esclerose múltipla. Eu queria que você contasse para a gente como você idealizou esse projeto e por que a escolha do mês de agosto para ser esse mês de mobilização de doação de medula óssea. Então, na verdade, esse é um projeto de lei, na verdade, uma lei, né, já é lei em vigor, né, desde 14 de dezembro de 2019, que surge do movimento organizado da sociedade civil, né? Aliás, eu costumo dizer que esses são os melhores projetos, né? Os projetos em que o parlamentar apenas representa uma vontade coletiva, uma organização coletiva, um movimento coletivo. Foi assim que ele surgiu, da nossa interação. E a Cristina vai falar sobre isso com maior detalhamento. A Cristina me provocou em torno dessa pauta e outras pessoas começamos a interagir. É um movimento muito importante, muito potente, muito organizado, com boa fundamentação. E a gente seguiu, na verdade, as diretrizes do próprio movimento. Inclusive, a cor laranja é uma cor que simboliza, né, esse movimento de doação de medula óssea. Tem um calendário também que é observado em vários lugares do mundo. Então, a gente tentou ajustar o calendário do Estado, na verdade, inscrever no calendário oficial do Estado esta data, e mais do que inscrever essa data, mas aproveitar o projeto para estimular também o desenvolvimento de campanhas de conscientização, de esclarecimento à população, sobre esclarecimento para potenciais doadores, como que podem se cadastrar, como que podem conhecer melhor os procedimentos de doação, como também atualizar os seus cadastros, que de tempos em tempos é preciso que doadores já inscritos atualizem as informações sobre seus dados, sobre sua condição clínica, enfim. Então, o projeto busca não apenas garantir um espaço simbólico, e o simbolismo é muito importante no calendário oficial do Estado, como também aproveita para estimular, fomentar campanhas de esclarecimento e conscientização que tornem esse tema um tema conhecido na sociedade. Ele não precisa ser só conhecido para os pacientes, os familiares dos pacientes. Ao contrário, quanto mais pessoas tomarem conhecimento de que podem colaborar, podem contribuir, podem ser responsáveis pela cura de uma outra pessoa, isso é de uma importância, enfim, muito, muito grande. Enfim, portanto, como eu falei no início, isso envolve humanismo, sensibilidade, enfim, solidariedade, fraternidade, são valores altruístas que estão contidos no ato de doar, digamos, uma parte de si mesmo para que o outro tenha vida, preserve a vida. Então, assim, é um projeto muito sensível e que é de autoria coletiva. Eu fui um mero representante no parlamento dessa pauta, mas, assim, é um projeto escrito a várias mãos, por iniciativa de quem pesquisa, quem conhece, quem faz um movimento em defesa
dessa pauta tão importante para a sociedade brasileira e para o mundo, né? No mundo inteiro, o desafio da doação é um desafio de grande importância e de grande complexidade também. Com certeza. A gente está falando desse momento de pandemia de Covid-19, né? A empatia, a solidariedade são sempre assuntos que vêm à tona para a gente entender que todo mundo tem que fazer por todo mundo, né? Pela sociedade, e, ao mesmo tempo, cada um entender seu papel, né? Que cada pessoa ali pode fazer a diferença, pode salvar uma vida, e como a doutora Ilza falou no início da explicação dela sobre o transplante, muitas vezes a pessoa, o paciente, não consegue um doador dentro de casa, né, na família, e aí a gente precisa de toda essa onda de mobilização e solidariedade para realmente a gente lutar pelo outro, né, dar força para o outro e conseguir realmente salvar vidas. Olha que forte isso, né? Muito Cada forte. um poder salvar vidas, né? E mais ainda, Natália, como a doutora Ilza explicou, o doutor Décio também corroborou, mais ainda quando, assim, pouco a pouco, a medicina aponta que outras patologias, para além das doenças oncológicas e hematológicas, podem requerer também, para a sua superação, para a sua cura, esse tipo de procedimento. Então, ou seja, é possível que, pouco a pouco, mais pessoas, né, dependam desse procedimento para que continue entre nós. Então, nada mais elevado, nada mais importante, no momento em que o Brasil, na minha opinião, de modo geral, né, enfrentou mal a pandemia do novo coronavírus. Nós já perdemos quase 100 mil pessoas no Brasil, é uma carnificina, é um absurdo, né? Então, é cada vez mais importante falar que a vida é um valor acima de qualquer outro, e tudo que puder ser feito para preservá-la deve ser feito. Com certeza. E aí, Cristina, eu queria que você conversasse com a gente também sobre esse assunto. Você que foi, como o deputado Valdec falou, uma das idealizadoras desse Agosto Laranja, né? E você falasse um pouco para a gente, já que a associação prega exatamente isso, né? Você transformar a dor, o momento de dor, em amor. E aí, se cada um fizer a sua parte, colaborar, a gente consegue levar mais amor e esperança para cada família que está ali, às vezes, com uma situação grave, né, dentro de casa, para preservar na luta pela vida mesmo, né, Cristina? Verdade. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença de cada um, doutora Ilza, doutor Décio, deputado Valdec. O meu coração se enche de alegria de ver assim vocês aqui nessa luta junto com o da vida. Eu vou te dizer uma coisa. Eu lembro nesse momento quando conversei com a primeira-dama aqui da cidade de Niterói sobre essa idealização, e a gente chegou até o deputado Valdec, e a gente estava eu estava um pouquinho, será que a gente vai dar um passo? Porque é responsabilidade de levar a informação certa. E não sei se o deputado lembra, mas quando olhei nos olhos dele, eu vi aquela força que ele tem interna, e eu pensei, ele está recebendo esse projeto como se fosse um filho. E assim que ele tomou, e assim que ele defendeu na LERJ esse projeto. Eu vou dizer a vocês, Agosto Laranja, quando a gente idealizou o Agosto Laranja, tem dois motivos principais. Todos vocês sabem que estão aqui, mas a audiência não. Perdi meu filho para uma leucemia muito grave, muito rara, 22 anos, bonito, lindo, estudante de medicina. Quando mamãe perde um filho, perde um pouco o chão. Mas eu brinco, às vezes, nas palestras para dizer, eu não seria a mãe do Davi se eu teria ficado deprimida numa cama. E como eu sou a mãe do Davi, toda a experiência que ele passou para a gente durante a quimioterapia foi uma ensinança de vida, foi valorizar a vida. E assim, quando surge o Agosto, foi em homenagem também a outra menina, filha de um casal que trabalha na ONG, Lorena, e Davi. A gente homenageia no mês de agosto eles dois, porque Lorena faz aniversário. E como o deputado falou,
também no mundo é um mês, tá? Que se chama a atenção para a doação. Quando fomos para a cor laranja, a gente observou, eu tenho muito orgulho da vida, tem muito orgulho de nosso banco, de nosso registro, do Redome. O Redome, a cor da logomarca do Redome é laranja. E depois ficamos sabendo que no mundo o laço laranja é reconhecido como a cor da leucemia, a principal praticamente doença que você cura, tá? Que você precisa e cura com transplante de medula óssea. Aí se juntaram esses itens todos e a gente leva para o deputado esse projeto. Eu vou dizer a vocês, não está sendo fácil para a nossa organização, para o Da Vida, colocar nesse momento de pandemia uma campanha que realmente, em nosso caso, é uma campanha presencial, totalmente. Sim. O Da Vida está fazendo lives durante o mês de agosto e só tenho a agradecer a todas as pessoas que vão participar. Meu coração, nesse momento, é dizer sim, doutora Ilsa, doutor deputado Valdec, doutor Décio. A gente está aqui com a grande responsabilidade de salvar vidas. Parece, quando você coloca salvar vidas, parece um pouco, não. Sim, você pode salvar uma vida. É uma doação, são 5 ml para se cadastrar. Se você for compatível, você consegue salvar uma vida. Eu não consegui com Davi, mas vocês sabem a satisfação que eu tenho e a alegria quando eu vejo que isto se concretiza em outras pessoas, como que em cada pessoa está um pouquinho do Davi, que não concretizou. E o Da Vida se levanta a bandeira da transformação da dor em amor ao próximo, da tristeza que foi perder o Davi e na alegria para o próximo. Hoje nós temos transplantados que trabalham em nossa associação. Nós temos uma associação aproximadamente de 30 pessoas e me emociona ver esses transplantados trabalhando voluntariamente para a gente, para levar a informação certa, a palavra certa e passar para as pessoas. Não é tão difícil salvar uma vida, é fácil. Obrigada, Cristina, pelo seu depoimento. É muito emocionante mesmo saber da sua história, ver essa atitude generosa e solidária que você teve, né, diante de uma dor tão grande da perda do seu filho e transformar isso em solidariedade, em levar esperança para outras mães, para outras famílias, né, para poder salvar outras vidas. É muito bonito tudo isso que você falou para a gente. E a partir desse seu depoimento, eu vou pedir para a gente fazer uma pausa agora na nossa conversa, vou chamar um intervalo, e aí daqui a pouquinho a gente volta para a gente poder explicar para as pessoas melhor como funciona esse cadastro, quem pode doar, como fazer para doar e como colaborar com essa causa que a Cristina levanta como bandeira de uma forma tão bonita, né? E mostrar que cada um tem potencial, sim, em salvar vidas, em levar esperança e alegria para várias famílias aqui do Brasil e do mundo, né, Cristina? Vamos lá, então? Exatamente. Eu peço para vocês um minutinho, daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre o transplante de medula óssea.